Nesse vídeo aqui eu vou te explicar por que você deve preferir as pedaleiras que possuem o modo Stomp. E se você é iniciante, tá em nível intermediário ou só toca para se divertir, assiste esse vídeo aqui todinho, tá? Porque além de te dar umas dicas legais aí sobre ajuste de efeitos em pedaleiras, eu vou te apresentar também uma pedaleira que me surpreendeu muito, a Donner Arena 2000. E ó, só para começar aumentando sua curiosidade, tá? Essa é a pedaleira que eu compraria se eu tivesse começando a tocar guitarra hoje. Bora! E ó, eu vou começar te jogando a real aqui, tá? Pode ter alguém falando aí nos comentários. Ah, ele tá falando isso porque o vídeo é patrocinado. Uma coisa é verdade. Esse vídeo, ele é patrocinado sim. Mas eu não viria aqui colocar minha reputação em risco se eu não tivesse realmente gostado da Arena 2000, tá? Inclusive, ela tem algumas coisas negativas aí pra gente poder falar daqui a pouco. Mas eu quero começar te falando o porquê eu compraria essa pedaleira se eu tivesse começando a tocar hoje, tá? A primeira coisa, assim, acima de tudo, tá? Ela é fácil de mexer. Uma pedaleira que é voltada para um público mais iniciante, mais intermediário, precisa ser fácil de mexer. Vou te dar um exemplo. Aqui, ó, se eu quiser, por exemplo, fazer o ajuste da regulagem do amplificador, eu aperto nesse botãozinho aqui, esses botões aqui de baixo, eles são touch, e aqui em cima eu consigo regular os parâmetros, ó, através desses botõezinhos, ó. Quero salvar. Aperto lá em cima em Store 2 vezes, ele vai me perguntar se eu quero salvar. Pronto, salvei o efeito. Seria mais fácil ainda, na realidade, se o visor dela, né, se essa parte aqui de cima fosse touch, mas não é. Apenas essa parte de baixo aqui. E isso, na verdade, é algo que pode até trazer uma certa complicação, porque você pode, sem querer, esbarrar num determinado parâmetro aqui e ele vai ser ativado. Apertei algo que eu não quero usar, por exemplo, só desapertar, seleciona e aperto na casinha lá em cima que ele volta para a página principal. Demais, né? Segunda coisa, tá? Além de ser muito fácil mexer nela, ela tem o software controlador pro seu computador e, cara, a única coisa que eu tive que fazer foi tirar do USB aqui, ligar no computador, baixar o software dele no site da Donner, tá bom? E aí, quando eu carreguei o software aqui, ele me perguntou o que eu queria utilizar. Você vai lá no menu, multiprocessador de efeitos, seleciona a Arena 2000 e pronto, não precisei de fazer mais nada. E também tem o aplicativo no celular, que, cara, facilita demais para poder fazer todos os ajustes dela, tá bom? É muito simples mesmo. Qualquer regulagem que eu vá fazer aqui, ó, vou dar um exemplo aqui, ó, vou ligar o amp aqui pra gente poder falar sobre ele, ó. Qualquer ajuste que eu fizer aqui, ó, no treble, por exemplo, ó, você tá vendo que tá mexendo ali na tela também, ó. Olha que demais. E aqui no computador da mesma forma. Se eu selecionar aqui e fizer o ajuste aqui, ó, vamos colocar o médio em 70, ó. Todos os dispositivos, tanto nele, quanto no computador, quanto no celular, ele foi modificado. E a terceira coisa é que ela tem o modo Stomp e também as cenas. E eu já vou começar logo falando para você sobre esse modo Stomp. Mas deixa eu conceituar aqui para você de uma forma bem didática para você entender. Todas as pedaleiras, elas simulam a cadeia de sinal desde o momento em que você palheta a corda até o som sair lá no alto-falante, não é mesmo? E aí a parada é que no meio disso ali, não dá pra gente ignorar a presença e a necessidade do uso de pedais no chão para você poder ficar pisando. Como que os pedais funcionam? Como é que a gente usa os pedais? A gente liga e desliga um pedal por vez, ou até mesmo mais ao mesmo tempo, tá? Já tá dando pra sacar aí? O modo Stomp, ele é legal por isso, tá? Porque ele faz com que na sua pedaleira você consiga ligar ou desligar apenas um efeito por vez. Ou seja, se eu quiser, eu posso desligar apenas a distorção quando eu quiser. Eu posso ligar apenas o delay quando tiver necessidade. Ele permite que você use cada um dos foots aqui da pedaleira para ligar ou desligar um efeito específico, sacou? E na Arena 2000, isso é muito fácil de fazer. Se liga só. Se eu quiser, por exemplo, selecionar o modo Stomp aqui, eu vou controlar aqui, ó, colocar aqui, apertar esse botão aqui. Eu vou colocar aqui, esse primeiro botão aqui, que é o efeito, é o banco A.
ou seja, esse meu efeito ele tá no banco A, e a gente vê isso pelo número dele, ó. Por exemplo, tá escrito 01A, ou seja, é o efeito que está no banco 1A. A gente vai ligar ou desligar segurando aqui. Mas o que que esse pedal aqui vai fazer? O que que o foot do meio vai fazer? Vamos dar um exemplo que eu quero fazer com que ele ligue a distorção. Então eu seleciono aqui ele, vai ficar verdinho, eu vou lá em Drive, beleza. Apertei, tá selecionado. E esse outro aqui, eu quero que ele ajuste o delay. Seleciono e modifico aqui para o delay. Ou seja, vamos salvar isso daqui, ó. Salvei. Se eu tô tocando aqui do nada e eu quero utilizar o modo Stomp, eu aperto mais uma vez. Tá vendo que trocou aqui do azulzinho pro verde, ó? Selecionou o modo Stomp e se eu apertar esse aqui, ó quem que ligou na minha cadeia de sinal. Apenas o Drive. Se eu selecionar esse botão aqui, ó, ligou e desligou apenas o delay. Isso é bom demais. E se você quiser voltar, aperta aqui de novo que ele volta para o funcionamento dos presets igual anteriormente. Isso funciona da mesma forma para todos, tá? Se você tá no banco B, na posição B do banco, como que você faz para selecionar o modo Stomp? Aperta de novo no botão. E aí, se você apertar esse aqui, ele vai selecionar e vai ativar um. E se você apertar esse aqui, ó, ele vai ativar outro. Nesse caso aqui, tá mudando dessa forma como você tá vendo, porque tá selecionado o afinador. É realmente muito fácil de mexer, muito mais intuitivo, né? E te dá muito mais possibilidades quando você tá tocando em cima de um palco, por exemplo. Agora, eu vou fazer um ajuste aqui num preset para você ver como é que é fácil fazer isso nela e também nos outros dispositivos. Você tá vendo que é um clean, né? A gente tá selecionado. E aqui no software é muito mais fácil de fazer visualizar todas a lista, né, dos amplificadores. São mais de 80 amplificadores. A gente tem as simulações de cabinets aqui, onde a gente pode também carregar os impulse response. E tá ativado também o reverb aqui. O que eu gosto muito de ouvir num som clean, por exemplo? Eu gosto muito de ouvir o som clean com um pouquinho de coros e um delay também ali para dar uma ambiência. Vamos ver, então. Tem uma coisa legal também, que essa pedaleira, embora você esteja vendo que aqui a cadeia esteja escrita de uma forma fixa, mas você pode alterar o posicionamento de cada um dos efeitos nela, tá bom? Se eu quisesse utilizar esse chorus, essa simulação de chorus FX, antes da distorção, eu poderia vir arrastar ela para cá, ó, que ela ficaria antes do amplificador. Como é que é essa ativação, então? Ó, vamos usar aqui, ligar o chorus. Agora chegou, tá bem sutil esse chorus, mas ainda tô sentindo falta de um delay. Venho aqui, se eu quiser fazer isso através da pedaleira, olha como é que é fácil ligar e desativar um efeito através da pedaleira. Você vai lá, seleciona o efeito que você quer, ó. No caso aqui é o delay. Eu aperto aqui para poder ativar ele, ó. Você tá vendo aqui que ele tá... Vamos voltar aqui para a cena inicial, ó. Ele ativou, tá vendo? Ó? Se você aperta aqui, desaperta ou aperta, ele ativa, ó. Inclusive, tá aparecendo lá no computador também isso. E aqui tá o ajuste para eu poder mexer. Como eu falei, é só fazer o ajuste inteiramente por aqui, ó. A cauda tá muito longa. Deixa eu diminuir essa cauda aqui, ó. 20. Ainda tá muito longa.
Diminuir o time dele um pouquinho. O time tava até bom agora, o volume dele tá um pouco alto. Aí, acho que agora vai ficar legal, ó. Vamos pegar um ajuste aqui de um som com drive pra gente poder ver. Vamos conhecer os presets dela que vem de fábrica, tá bom? Todos esses que eu tô mostrando aqui são presets que vêm de fábrica, eu apenas estou fazendo as edições. Vamos fazer um ajuste nesse efeito aqui, por exemplo. Deve ser alguma coisa para tocar rock clássico, né? Pelo título aqui, né? CL deve ser Classic Rock Solo. Vamos então entender aqui. Bom, desligar esse drive primeiro para a gente começar do som mais clean, né? O amplificador. É um amplificador JTM45. Tirar esse delay e esse reverb num primeiro momento aqui, ó. Vai esquentar um pouquinho mais. Vamos ver um Plex. Gostei muito desse, não. Menos de gama, de ganho. Tá mais ou menos o que a gente tinha feito antes. Ele já vem com muito grave. Engraçado, né? Essa característica do Plex aqui. Aí ela carrega também impulso responses, tá? Se você quiser, tiver a necessidade. Vamos colocar um drive em cima pra gente ver. Aquele som clássico de Tube Screamer. Muito bom. Diminuir um pouquinho mais o tone dele aqui. Tirar um pouquinho mais, também funciona para poder tocar esse tipo de música. Vamos ouvir direto o som do amp. Agora, aprofundando um pouco mais nela, tá? Ela é interface de áudio. Então, você vai conseguir fazer gravações com ela, usar para aulas online, etc. Tudo isso ligando diretamente no computador. Tocar, né, com fones de ouvido, ouvindo o som da sua backing track, etc. diretamente nela. E são mais de 80 simulações de amplificadores. Eu te pergunto, o que você vai fazer com esse tanto de possibilidades de som aí? A real é que se fosse uns 10 só, os mais clássicos aí, já tava bom para quem tá começando e também para quem tá num nível intermediário, vamos dizer assim, tá? E você ainda tem os impulse responses, que você pode ainda customizar do jeito que vai ficar mais legal aí para você, tá? A cadeia de sinal dela, como eu te falei, ela consegue mudar. É só meio confuso, porque essa parte aqui, ela não muda a ordem, né? Mas se você for lá e ajustar os efeitos, ele vai acabar mudando. Ou seja, deixa eu dar um exemplo aqui para você, ó. Se eu quiser colocar o noise gate
limite no início da cadeia de sinal, eu vou colocar, ó. Ele tá no início da cadeia de sinal, mas ele ainda continua escrito meio aqui, né? Fica meio confuso isso. Outra coisa também interessante que eles fizeram foi que para amenizar, né, essa situação aí e te dar mais possibilidades, eles colocaram dois effects, dois módulos effects. It is an abbreviation for effects in English, ok? The left, the right. Então você pode adicionar o seu effects aqui antes ou então depois para poder dosar isso aí. E é algo bem legal, tá? Agora, os sons dela. Vini, toca aí, vai, faz uma demonstração pra gente. Vamos se ligar agora. Som, né? Eu acho que ele tá na medida aí entre o que esperar de uma pedaleira iniciante e uma pedaleira intermediária. Não surpreende, mas também não passa vergonha. Agora, eu vou te falar de algumas coisas que eu não gostei e todas essas coisas têm mais relação com a minha opinião pessoal do que propriamente dita com as características do produto nessa categoria, tá bom? O que acontece? Eu vou falar real com você. Eu achei meio feia essa tela aqui. Eu acho que para ser um produto, né, que já tá aí saindo do iniciante, indo pro intermediário, o design poderia ser mais legal, poderia ser mais moderno. Eu sinto que parece aquele design meio parecido com os jogos do Atari, sabe? Um negócio meio retrô, vamos dizer assim. Eu acho que eles poderiam ter caprichado mais no design, colocado uns pedaizinhos ali, não ficar com esses sons. Por exemplo, o som do drive ali é um gráficozinho subindo, é um negócio que não é muito intuitivo realmente, tá? E sobre o acabamento dela, é um negócio meio paradoxal. A tela não é touch, né? Mas esses botões aqui embaixo são. O resto aqui é bem resistente, parece que é um negócio realmente que é feito para tomar pancada, tá? Agora, eu não sei como é que funciona essa partezinha de vidro aqui, né? Que, inclusive, ela mancha muito fácil, isso tá acabando com o meu toque aqui, todas essas manchas. Me dá um pano, eu não consigo, eu preciso limpar isso. Limpar essa parada, porque eu não consigo ficar com esse negócio sujo. Ai. Então, se você é assim, como eu, vai te dar uma dorzinha de cabeça aí na hora, inclusive também que você for mexer, porque às vezes um dedo vai apertar ali, pra quem tem a mão, né, mais grossa assim, o dedo vai apertar enquanto você estiver mexendo no knob, enfim. E dito tudo isso, você entendeu por que eu curti essa pedaleira aqui? Por se tratar de uma marca relativamente nova no mercado, a gente só precisa ficar de olho como que é o esquema de atualizações do produto no futuro, tá? Se eles vão continuar dando suporte pro produto, se ele vai ter uma durabilidade muito grande, enfim. O que eu posso te adiantar é que antes de mexer nela, tá? Eu dei uma lida aí nos fóruns, no Reddit da vida, e eu vi muita gente falando de alguns problemas que ela tinha e que aparentemente não tem mais, porque eu fui atrás desses problemas e não encontrei mais aqui nos testes que eu fiz. Ou seja, parece ser um bom sinal, parece que eles realmente estão querendo fazer um produto bem feito, deixar ele redondinho, né? Uma coisa interessante a mencionar, esse esquema da cadeia de sinal era fixa mesmo, eles não modificavam, mas parece que com alguma atualização, eles não conseguem logicamente mexer na carcaça dela mais, mas o software dela aqui foi modificado a ponto de você conseguir trocar a ordem
dos efeitos no seu set. Ou seja, isso é um bom sinal, mostra que eles estão querendo realmente trabalhar, mas daí pra frente ninguém sabe. É só com o tempo que a gente vai conseguir descobrir tudo isso, tá? Em resumo, eu diria que se você não tem a necessidade de muitos foots para controlar os efeitos, e se você não tem a necessidade de fazer muitos ajustes finos, específicos a todo momento na sua pedaleira, a Donner Arena 2000 pode ser uma boa opção para você, tá? Então, testa aí e me fala, beleza? E conta aqui nos comentários também o que você achou do som dela. Valeu!